tela aí o Hulk respondendo se o Atlético é o principal time da carreira dele. Roda aí. Todos os clubes que eu cheguei, eu sempre saí pela porta da frente. Tem uma ligação muito forte, né? Um respeito, um carinho, amizades, não só com o presidente, mas com o faxineiro que está ali na entrada do CT, em todos os clubes que eu passei. Eu tenho um grande carinho e respeito por todos os clubes que eu passei. E no Atlético, para mim, foi mais que especial, porque, cara, retornando ao meu país, né? Eu sempre tive vontade de jogar no meu país. Tive a oportunidade de jogar só 2 jogos só antes de ir embora, com 18 anos. Eu fiquei muito tempo lá fora. E poder retornar, para mim, foi muito gratificante. Acho que foi a escolha certa, foi o clube certo, foi a cidade certa. E Deus vem mostrando isso a cada ano, né, que passa, o quanto que eu me sinto feliz, o quanto que eu me sinto em casa, não só eu, mas todos os meus familiares. Né, para mim é muito gratificante e espero continuar sendo feliz aqui, junto com meus companheiros, com essa torcida maravilhosa e com o Galão da Massa conquistando e comemorando títulos importantes. Jogador fronha. O que eu chamo de jogador fronha? Jogador descompromissado, jogador que não tá nem aí, que tá ali só para cumprir contrato e que não tá nem aí. Falar sobre nossa senhora, gente, essa é Cobir Chopp aqui, vocês precisam experimentar. Essa aqui é Cobir Chopp, é espetacular. Mas enfim, vocês não estão preparados para essa discussão numa segunda-feira de pós-rodada, não. Então é o seguinte, quando eu vejo o Hulk nos treinos, nos jogos, a dedicação dele, o quanto ele se envolve com o clube, com a torcida, ele quer estar próximo do povo, ele é abraçado pelo povo, ele é respeitado pelo povo atleticano. E o quanto esse cara joga bola, e o quanto esse cara ainda vai jogar bola, o cara que se cuida, privilegiado, né, fisicamente, privilegiado, mas se cuida também para manter tudo isso. Eu vejo assim os jogadores fronha, mas me dá assim um desespero de ver jogador fronha em campo, viu, Elton? Ah, não, mas esse cara é uma grande referência, esse cara não pode sair do Atlético, porque quando ele parar de jogar bola, ele precisa ser um dos donos do Atlético. Precisa vender uma beirada da SAF para ele. Eu respeito o seu comentário, é porque é bilionário. Em uma discussão que está colocando o Hulk 100 gols no Atlético, não pode nem colocar a palavra fronha. Porque em momento nenhum ele se resumiu a isso no Atlético. É um cara espetacular, está entre os maiores da história do Atlético, facilmente, vai ser lembrado por inúmeras gerações. O Hulk hoje ele é responsável por novas gerações de torcedores do Atlético. Carisma absurdo, associação com personagem que é um super-herói, forte, que se entrega, faz gol de direita, faz gol de esquerda, faz gol de cabeça, faz gol de falta, faz gol de pênalti. Então, sim, o Hulk é um marco na história do Atlético e os torcedores, as novas gerações, vão aclamar esse cara e reinar o nome dele aí por muitos e muitos anos. E é um cara que se adaptou muito bem ao Atlético, entendeu o que era a história do Atlético. Então, esses pontos também precisam ser valorizados. O Hulk é facilmente, para aquelas pessoas que acompanham o futebol dos últimos 40 anos, coloca ele como o principal jogador que viu jogar facilmente no Atlético. Eu tô olhando aqui, ó. Se o Hulk, ele tá fazendo uma média de 30 gols por temporada. Ele já fez 5, salvo engano, né? Se ele fizer mais 25, ele vai chegar no Nilson e será o 11º artilheiro da história do Atlético. É muita coisa. Passando, o Jairo, Éder, Tomazinho, Tardelli, Rezende, Marcelo Oliveira. E o resto ele já tá empatado, que é com o Alvim com o Campos, né? É muita Pois coisa. eu gostaria de ouvi-lo, por gentileza. Hulk salvando, inclusive, no jogo aí do final de semana, né? Só mandar um abraço para uma turma por talento e força, pois não. Mandar um abraço pro Ricardo, pro Dênio, pro Rezende, Jorge, Demetrio e Léo, que assistem sempre a gente. Galera lá do Barzinho dos Amigos, no Jardim América. Galera, gente boa demais. Aquela permutinha, né? Quem dera fosse. Paguei a conta. Mas falando sobre o Hulk, viu, HG? O Hulk é um dos maiores da história do clube. Eu não tenho dúvidas disso. Eu já disse qual é a minha opinião entre Hulk e Ronaldinho Gaúcho, né? Que eu acho que não lembro. Você disse? Já disse. E eu ia repetir. Eu acho que o Ronaldinho é o maior entre os dois, mas que o Hulk tá ali entre os 3 maiores do Atlético, os 2 maiores do Atlético, porque ele, para mim, só perderia pro Ronaldinho pelo contexto que o Ronaldinho chegou naquela época e tal. Mas é muito importante exaltar o que o Hulk faz pelo clube. Ele é campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro, ele é campeão da Supercopa do Brasil, tricampeão mineiro, então ele é gigante na história do clube. Mas, como eu disse, e reitero o que eu disse anteriormente, eu acho que ele vai ser, mesmo que ele ganhe uma Libertadores pelo Atlético,
exceto que ele ganhe um Mundial, aí talvez a situação mude. Mas mesmo que ele ganhe uma Libertadores pelo Atlético, eu acho que ele vai ser ainda o segundo maior da história do clube, porque o Ronaldinho, quando ele venceu a Libertadores, ele tinha acabado de chegar num Atlético que lutava contra o rebaixamento, tinha perdido por 6-1 para o seu maior rival, e ele chega no ano seguinte, o Atlético é vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e depois vence. Ele chegou em 2012. Ele chega em 2012. Ele chega em 2012. E o Atlético já estava disputando o título. É que Aqui, ó, a talvez estreia seu problema dele- seja surdez. Aqui, ó. Eu falei que o Atlético lutava contra o rebaixamento. No ano anterior, o Atlético lutou contra o rebaixamento. Aí ele vence o Botafogo por 4-0 na Arena do Jacaré. Desculpa, mais uma aula que eu tô te dando. Isso. Te dou aula de Não, futebol e da você história tá do seu dando- clube, Calma. inclusive. Não, calma. Mas Você aí, tá depois de lutar contra o rebaixamento, ao público. ele chega Você falou e uma ele muda coisa a e história você do viu que Atlético. você falou Aí, caquinha e você tentou Tô te dando uma aula. Calma, Thiago. Da história do seu Vamos falar a clube. verdade. Importante a gente Que é uma dizer vergonha você não saber. que o Ronaldinho chega em junho de 2012. Estava Ele chega, o Atlético já estava disputando o cima, Campeonato na cabeça. Brasileiro e estava na tropa de frente. Ele não estava lutando Tinha contra o quantas rebaixamento. rodadas quando o Ronaldinho chega? Ele estreia na 8ª rodada contra o Palmeiras. Palmeiras, Então, lá em Mas o São Atlético Paulo. estava lá em Gente, cima. mas sim, Você 7 acabou- rodadas Já disputadas. ok, tinha acabado de ser Pelo amor de campeão Mas Deus. do jeito que brasileiro, você só fala fala, bobagem. pra quem tá em Mente. casa, pega e fala assim, ó, o Ronaldinho chegou e O salvou Atlético estava lá embaixo, ele não puxou tava. o Ele Atlético muda pra cima. completamente a história do Ó, Atlético. o Hulk, Ok. na minha opinião, Você acha que o Atlético é é campeão maior com o escudeiro? campo. O Ronaldinho Campo tem muito Brasil, mais campo Brasil. talento. O Ronaldinho tem muito mais talento Talento. do que o Hulk. Indiscutível. Campo. Fama no futebol mundial, indiscutível. Agora, o Hulk, a importância do Hulk do Atlético Campo. não é só campo, não. Ela extrapola, porque o eu contar Hulk uma está coisa. fazendo novos torcedores. Se a gente criançada for falar de inteira, extracampo, aí não dá pra todo mundo. comparar, irmão. Aí o cara, ó, Se a gente for aí eu falar acho de que o extracampo, Hulk aí não dá pra é mais- comparar. E detalhe, quer ficar no Atlético, quer jogar aqui, Maluco quer ia se pro aeroporto aposentar vestido daqui de ovelha e pra quer ver o cara. ser o maior jogador da história do Atlético. E tem a chance de ser se faturar uma Libertadores. Eu preciso partir para a KTO aqui. O que o Valu pensa do Hulk, eu já sei. O Valu também o considera um baita profissional, um dos maiores da história do Atlético, né, Valu? Você respeita? Tudo que ele faz. É Você indiscutível. não falou do Filipão naquela discussão? Ah, não. Eu acho só que todos os problemas do Atlético não foram resolvidos na partida contra o América. Não, possível não. Pro Thiago tá tudo Ele certo. fez uma partida melhor do que, por exemplo, a primeira Muito, tô contigo. contra o América e ganhou o jogo, Thiago, naquilo exatamente que a gente alertava os nossos amigos que o Atlético poderia ganhar. Não significa o fato do Atlético ainda não ter conseguido jogar aquilo que pode e não conseguiu, mas isso não tira a qualidade. E foi exatamente na qualidade que o Atlético tem que o jogo foi resolvido. A qualidade pra do mim. elenco? A qualidade técnica dos jogadores. Mas foi um ou seja, Atlético. ou Mas seja, foi um Atlético. ele não considera- Mas foi um Atlético mais organizado, Everton. tá. Foi uma Não, partida tudo melhor bem. do Atlético, na Tá minha escutando opinião. isso? Concordo com É o você, Valu Valu, foi batendo no mesmo. seu Você bumbum, tem irmão. razão. Seu argumento tá todo certo. O Valu Concordo. tentou tergiversar sobre o Hulk aqui, mas eu já falei lá no meu canal, já falei no meu Instagram, vou falar aqui. Não existe no mundo, presta atenção, vou chegar até mais perto aqui, Guto. Não existe no mundo um atleta que em 3 anos, em 180 jogos, fez 100 gols, 34 assistências, levantou 6 canecos e fez 2 filhos em 3 anos. Em nenhum lugar do mundo tem algo com esses números. Ou alguém. Que não pode ser tirado da equação.